Olá, pessoal! Agora a gente vai mostrar para vocês o processo de confeccionar um eixo novo para o carrinho. A gente vai usar o nosso modelo anterior, onde a gente já ensinou para vocês como a gente faz o procedimento para colocar um parafuso e poder abrir a miniatura e fechar a miniatura quantas vezes a gente quiser. E eu vou dar um exemplo com esse mesmo carrinho, porque é muito comum que a gente compre rodinhas na internet e elas tenham um tamanho padrão do eixo, né, da Hot Wheels. E essa miniatura tem um tamanho de eixo diferente do que seria o eixo padrão. Se você coloca esse eixo aqui, você pode ver aqui por cima, ó, que a rodinha vai ficar mais saliente do que a carroceria da miniatura. Então, por conta disso, a gente, para usar essa rodinha aqui, né, num eixo fixo aqui dentro, a gente tem que construir um eixo novo. Bom, além disso, você também pode querer trocar o eixo original do carrinho, aproveitar as próprias rodas e consertar ele, né? Porque dependendo do que acontece, às vezes a miniatura caiu no chão, às vezes alguém brincou demais, esse eixo entorta e a miniatura às vezes não anda direito. Para qualquer motivo que você precisar, a gente vai usar esse tubo de inox. É um tubo muito pequenininho, ele tem 1 milímetro de diâmetro externo e 0,7 de diâmetro interno, e a gente vai usar alfinetes dentro dele, né, para fazer o batente, né, para a rodinha não escapar desse eixo. Bom, como esse eixo aqui ele tem um diâmetro um pouco maior do que o eixo original do Hot Wheels, a gente vai precisar abrir um pouquinho mais o miolo aqui da rodinha da miniatura, e eu vou usar para isso aqui uma fresa de 1 milímetro, mas também pode ser uma broca de 1,1 milímetro, tá? Pouca coisa que tem que abrir, porque o eixo é de 1 milímetro, então tem que ser um buraco um pouco maior do que 1 milímetro para a rodinha conseguir rodar nesse eixo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o procedimento. Vou abrir a miniatura, que a gente já tinha fechado com um parafuso. Olha só que maravilha, a gente pode abrir e fechar ela agora quantas vezes a gente quiser. Tá aqui as partes, né, que a gente não vai usar agora. E aqui o eixo. Bom, recentemente, a Hot Wheels está prendendo o carrinho, né? A parte de baixo das miniaturas ela é de plástico e ela prende os eixos, né, das rodinhas com uma espécie de garra de plástico que é amassada em cima de cada eixo. E às vezes muita gente pode achar que isso daqui é o que segura o eixo, na verdade, na miniatura. Só que recentemente, todos os carrinhos da Hot Wheels estão vindo com um batente para o eixo na própria parte de plástico da parte interna. Então dá para ver aqui, por exemplo, que essas duas saliências aqui, ó, dos dois lados, elas seguram o eixo no lugar onde ele tem que ficar. Então, se você precisar usar o eixo porque você quer aproveitar esse eixo, essas rodinhas desse carrinho em alguma outra miniatura do mesmo modelo, você não precisa cortar o eixo, porque você pode simplesmente abrir aqui no meio, tirar esse eixo e aproveitar ele inteiro, já com o batente, tudo feito assim, né, em outra miniatura. Como essa garra aqui ela é necessária, talvez na fábrica, né, na hora que o pessoal está montando os carrinhos para prender o eixo no lugar certo, mas ela não necessariamente é útil, né, porque a gente tem outro batente de eixo aqui na carroceria, né, para o eixo não sair andando, eu posso simplesmente tirar ela daqui. Se você não tiver esse batente aqui do eixo no carrinho, né, na carroceria, na parte do banco, para segurar o eixo, aí você pode pingar um pouquinho de cola aqui e polvilhar um pouco de bicarbonato para que esse eixo fique colado na base da miniatura, nessa posição central, como é a garra original aqui da Hot Wheels, tá? Bom, não é o nosso caso, mas eu vou aqui tirar esse eixo para a gente fazer então a troca das rodinhas, trocar também o eixo, né? Fazer um eixo do zero para que vocês vejam. Tirei aqui o eixo da frente e o eixo de trás.
Pronto, os dois saíram bem fácil. Essa miniatura, ela tem rodas de tamanhos diferentes na parte da frente e na parte de trás. Na parte da frente tem o padrão aqui de cerca de 10,8 milímetros, cerca de 11 milímetros, e atrás aqui tem o padrão de 12,5. Infelizmente, não é muito barato comprar as rodas nesse padrão um pouco maior. Então, vou mostrar para vocês, né, além da substituição das rodas e dos eixos, uma forma da gente adaptar essa roda traseira com um pneu um pouco mais grosso, um pneu de 12 milímetros, que vai ter esse acabamento no final, para a miniatura não ficar mais inclinada para um lado ou para o outro, né, na hora que você montar ela. Bom, retirei os eixos da miniatura e agora a gente vai passar para o processo de confecção do eixo. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir o nosso eixo original. Vou pegar aqui a rodinha traseira e a gente vai ver aqui o tamanho do eixo, mais ou menos o quanto ele mede. Aqui ele está me dando cerca de 21 milímetros, 21 milímetros e meio, mais ou menos. E eu vou pegar esse tubinho, né, e vou fazer o corte, né, dele nesse tamanho. Então, eu vou medir aqui primeiro onde ficariam os 21 milímetros e meio. E vou marcar aqui mais ou menos, né, nessa posição. Com uma canetinha. Pronto. Já tem uma marcação. Como é um tubo de inox, eu posso cortar ele com um alicate, mas eu gosto mesmo de usar essa ferramenta aqui, que é uma lima-agulha. A lima, ela é capaz de fazer uma espécie de entrada aqui nesse tubo e você simplesmente dobra o tubo e ele quebra, né, fazendo já o furo, né, aparecer dos dois lados. É uma forma eficiente da gente aproveitar o material, porque se a gente corta com o alicate vai amassar o tubo antes de cortar ele e depois a gente precisa desbastar a entrada do tubo para passar o alfinete. Então eu vou pegar aqui, ó, o tubinho, já está marcado aqui na posição onde eu tenho que fazer o corte, e eu vou usar a lima, né, para desbastar aqui um pouquinho, quase nada, só para começar a fazer um vinho. Vocês podem ver que foi bem pouquinho, nem apareceu a parte interna do tubo, ó, mas já é o suficiente para dobrar aqui e quebrar de uma maneira que dá para ver bem o buraco na parte de dentro do tubo, ó. E eu não preciso ficar lixando, limando esse tubo, porque ele já deu um acabamento legal. Então, é uma forma muito econômica e muito simples de você aproveitar o material, né? Se você usa, por exemplo, um disco de corte, você vai perder aí 1 milímetro ou 2 do tubo, e você pode fazer isso de maneira bem econômica, né? Só com a lima. Tenho aqui o tamanho do eixo. Ok. Eu vou aproveitar talvez esses eixos aqui num outro carrinho, numa outra miniatura, não vou mexer neles, mas eu vou querer usar essas rodinhas aqui nesse novo eixo. Eu vou cortar, né? Vou ter que tirar as rodinhas daqui do meio. Sempre que a gente corta, a gente coloca, né? Segura com um lado e coloca a parte que a gente está cortando para baixo, para que essa parte não venha nos nossos olhos. Se você não é capaz de fazer isso, lembra de pedir para um adulto te ajudar. E a gente vai tirar as rodinhas aqui. E o padrão de furo aqui no centro delas tem que ser aumentado um pouquinho. Então eu vou pegar para isso a nossa fresa, que ela tem 1 milímetro, é o mesmo diâmetro aqui do tubo de inox, mas pelo fato da gente ter que girar e usar a nossa mão aqui para fazer esse buraquinho ficar um pouco maior, acaba que ele não fica exatamente com 1 milímetro, ele vai ficar um pouquinho maior, né? Só o suficiente para a gente conseguir atravessar o tubinho aqui dentro. Então, ó, tô girando aqui na fresa, tá? Aumentar. Vocês podem perceber que isso não estraga o furo, né, da miniatura, aqui o lugar onde vai passar o eixo, ainda tem muito material aqui, ó, muito lugar para dar o batente da cabeça do alfinete. Né, dá para perceber que você não estraga a roda fazendo isso, né? Você vai ter sempre um material aqui no meio suficiente para a cabeça do alfinete ficar aqui, sem que você tenha a cabeça do alfinete batendo, por exemplo, nos aros aqui da roda. Usei a fresa para fazer isso com a minha rodinha aqui.
Vou fazer com a outra. Dá para perceber que é bem simples. Não usar ferramenta automática para fazer esse processo é muito importante, porque se você girar isso daqui com uma rápida rotação, como a roda é de plástico, por exemplo, você vai estragar completamente esse buraco central aqui da rodinha. Só para que vocês vejam, eu fiz aqui o meu tubinho de 1 milímetro já cortado no tamanho do eixo e a rodinha aqui, ó, gira sem problema. Se você quiser que a rodinha gire mais livre ainda do que isso, que não tenha nenhum jogo, né? No meu aqui tá... Aliás, que no meu tá sem jogo nenhum, né? Então a rodinha tá girando, ela tá girando até bem, mas ela para rápido porque ela tá até meio justa nesse eixo. Se você quiser que ela fique mais livre, com um pouquinho de jogo, você pode usar a sua fresa um pouquinho mais para alargar um pouquinho mais esse buraco. Mas tomar o cuidado de não ficar muito tempo ou comer muito aqui esse local onde você vai passar o tubo do eixo, porque senão a rodinha vai ficar muito solta, vai ficar meio feio, né? Pelo menos o aspecto assim da rodinha não vai ficar num ângulo certo no chão, né? Ok, então tá aqui uma das rodas, tá aqui a outra roda. Pode perceber que ela gira um pouquinho, tá pegando aqui no meu dedo, mas ela tá girando direitinho. Bom, feito isso, eu vou agora cortar os alfinetes, colocar eles aqui dentro do tubo, né? E vou prender eles com cola para que eles fiquem fazendo batente do eixo para que a roda não saia mais dessa posição. Dá para perceber que o alfinete ele entra, né? Nesse buraquinho aqui que a gente fez, ó, perfeitamente, até dar o batente lá no fundo. Só que se você colocar a rodinha aqui, né, e for brincar com o carrinho e tudo mais, alguma coisa assim, a rodinha vai empurrar esse alfinete e vai tirar ele de lá de dentro. Então a gente precisa colar essa parte do alfinete aqui dentro do tubo, né, para que esse batente aqui, que é a cabeça do alfinete, não deixe a rodinha escapar do eixo. Bom, esse lado aqui tá ok. O outro lado do alfinete, deixa eu verificar, o outro lado do tubo, né, deixa eu verificar aqui se ele tá ok também. Tá entrando com um pouco de resistência, o que às vezes é legal e tal, né? Mas às vezes pode ter ficado alguma rebarba, né? Como essa outra ponta já era a ponta original do tubo, eu vou dar uma limadinha aqui, ó, só pra gente garantir que não tem nenhuma rebarba atrapalhando o alfinete aqui no caminho dele. Vamos ver de novo. Pronto, ó, nossa, tá perfeito agora. Então, às vezes isso é necessário, né, caso fique alguma rebarba aí na ponta do tubo, para que a gente empurre ele aqui com tranquilidade. Feito isso, uma coisa importante, umas pessoas às vezes até podem achar que esse tubo é muito mole. Se você pegar o comprimento todo dele aqui, que é de 50 centímetros, ele pode parecer um pouco maleável. Mas nessa distância, que é o tamanho do eixo de um carrinho, por exemplo, ele é extremamente duro. Ele pode envergar um pouco, mas ele não dobra com facilidade. Ele é muito resistente. Além disso, a ideia é colocar um alfinete dentro dele. E esse alfinete niquelado, ele é bem resistente também. Ele não entorta com tanta facilidade. Então isso vai dar mais resistência ainda para o tubo. Bom, só que eu não posso deixar o alfinete desse tamanho, porque a ponta dele está saindo aqui para o outro lado. Eu vou calcular aqui mais ou menos o que seria metade, né, do meu eixinho. E vou cortar esse alfinete para que ele fique uma parte lá dentro e essa parte não pode bater com o outro lado do eixo, né, que você vai colocar um outro alfinete. Então é bom não deixar muito grande, mas também não deixar muito pequeno, que a gente vai fazer aqui, ó, colocar ele aqui dentro. E você precisa ter uma margem aqui, ó, para pingar um pouquinho de cola. Deixa eu pegar aqui, ó, super cola.
Você vai colocar aqui um pouquinho de cola, bem pouquinho. Pronto, só. Não tem nenhuma gota aqui aparente, assim, quase, é só uma quantidade bem pequenininha. Dá para perceber aqui, não tem nenhuma gota grande. E eu vou empurrar esse alfinete até o final aqui. Nesse momento, se você tiver muita paciência, quiser esperar a cola secar, é uma dica, assim, é uma forma de fazer, mas eu gosto de acelerar o processo, né, usando bicarbonato. Eu vou colocar aqui um pouquinho de bicarbonato nesse pedacinho de madeira que está aqui e vou girar essa ponta aqui com a super cola em cima do bicarbonato para que toda a cola encoste no bicarbonato. O bicarbonato faz a super cola endurecer instantaneamente e a gente já pode trabalhar aqui com esse material, ó, pode ver que ele está resistente. A gente já pode trabalhar com esse material desse jeito. Só que para não ficar essa rebarba de cola, eu vou passar a lima novamente aqui para tirar esse excesso de cola com bicarbonato aqui da cabeça do eixo. Pronto. E aí eu tenho a cabeça do eixo finalizada. Bom, coloco aqui a rodinha. Ela tá girando com um pouquinho de dificuldade aqui no batente. Talvez ela tenha um pouco de resquício do bicarbonato com a super cola. Eu vou dar uma desbastada aqui um pouquinho maior. Também posso fazer isso aqui na entrada do eixo da miniatura, né? Deixa eu ver se... Pronto. Aqui também. E vamos lá. Girando, ó, perfeitamente, bastante. Não tem muito jogo. Igualzinho a rodinha original do Hot Wheels. Só que agora a gente tem uma rodinha de borracha, né? Pronto, ó. As duas rodinhas girando bem. E eu vou tampar o meu eixo aqui do outro lado. Para isso eu vou usar um outro alfinete. Cortar ele também numa posição que ele não encontre o outro alfinete dentro do tubo, né? Ele tem que ter um tamanho não tão grande. Se ele der batente lá dentro, você vai ter um eixo maior do que o que você cortou originalmente, né? Se os dois se encontrarem lá no meio. E vou pegar e encaixar ele aqui novamente. Pronto? O mesmo procedimento que eu fiz do outro lado, vou pegar a super cola, vou colocar aqui só um pouquinho de cola. Quando a cola começa a sair, dou aqui uma passada, bem pouquinho, né? Nem dá para ver direito que eu fiz a aplicação da cola aqui no alfinete. Vou segurar as rodinhas para que elas não deslizem lá para onde está a cola e vou empurrar aqui o alfinete dentro do tubo. Então pode perceber que eu fiquei segurando a rodinha, porque se a rodinha deslizar e entrar cola ali no miolo dela, eu estraguei o processo, né? Então tem um pouco de cola aqui ainda na cabecinha do alfinete. Eu vou girar aqui no bicarbonato mais uma vez. Ele vai endurecer na hora. Posso tirar já com o dedo. É só importante não ficar com o dedo em cima do lugar onde você vai colocar a cola com bicarbonato na hora em que você faz esse processo. Porque nesse momento, essa reação que endurece a cola na hora, ela deixa, né, a cola muito quente. Mas logo depois que você já encostou, assim, 1 ou 2 segundos depois, já está numa temperatura normal, ambiente de novo. Bom, vou tirar aqui o excesso.
pode ser com a unha. Eu vou ainda usar a lima aqui mais uma vez para tirar e pronto. Dá para perceber a cabeça do alfinete ali no centro da rodinha. Tá girando perfeitamente. E a gente fez o eixo novamente. Posso vir aqui agora, né? E encaixar esse eixo na minha miniatura aonde eu quiser. Seja na parte da frente ou na parte de trás, né? Ainda ficou um pouquinho maior do que o original, ó. Eu posso tirar com o alicate esse eixo e depois adaptar ele um pouquinho mais aqui, né? Porque eu fui um pouco conservador na hora de fazer o tamanho, né? Tá vendo? Ficou um pouquinho grande, ó. Mas é esse o procedimento, pessoal. É assim que a gente pode fazer um eixo novo usando esses tubinhos. E se alguém tiver alguma dúvida de onde adquirir os materiais, seja da broca que eu usei, da ferramenta para abrir rosca, do mini mandril, né? A gente pode mostrar para vocês os lugares onde a gente adquiriu, ou também vocês podem adquirir com a gente aqui, né? Entrando em contato conosco através do WhatsApp. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Perceber que o alfinete entra direitinho aqui no tubo. Aqui tem. Bom, dá para perceber que o alfinete ele entra, né, nesse buraquinho aqui que a gente fez, ó, perfeitamente, até dar o batente lá no